Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana Tolentino e eu fui convidada pelos meninos do Futebol Além das Fronteiras para falar sobre futebol feminino, sobre Copa do Mundo Feminina. Eu tenho 23 anos, sou aqui de Goiânia, Goiás e sou formada em jornalismo. Tem poucos anos que eu acompanho, que eu falo sobre o futebol feminino, mas aqui em Goiás a gente não tem aquela gama assim de times, não tem muitos campeonatos. A gente tem o Campeonato Goiano, que é lá pro final do ano, mas sempre dá pra gente acompanhar alguma coisinha, uma coisa e outra. E agora a gente tá na época da Copa do Mundo, falta poucos dias para começar o Mundial, que vai ser lá na Austrália e na Nova Zelândia, e a minha expectativa pro Brasil, para essa Copa, tá bem grande, bem maior que em 2019, inclusive o Brasil está bem mais preparado para essa Copa, tá no grupo F com Panamá, França e Jamaica, e o Brasil é um dos favoritos desse grupo, desse grupo F. Claro que a França é a primeira favorita, inclusive eliminou o Brasil nas oitavas de final da Copa do ano passado, não, de 2019, mas o Brasil aí tem tudo para passar para esse grupo. Vai estrear contra o Panamá, que está estreando em Copas do Mundo, nunca jogou. Então o Brasil tem grandes chances assim, de fazer um grande placar contra essa seleção. E o segundo jogo é contra a França. Agora, caso o Brasil vença, ou pelo menos empate com a França, já aumenta sim o patamar da seleção brasileira para o restante da competição, principalmente para a próxima fase, que é as oitavas de final, porque se vencer a França, que é uma das favoritas não só do grupo, mas também para vencer a Copa, aí já coloca o Brasil assim com outros olhares, com outro favoritismo. E claro, também tem a Jamaica, que não tem muitas participações em Copas do Mundo, também é um confronto difícil, mas o Brasil também tem tudo para passar para essa seleção. Desse grupo, das 3 seleções que o Brasil vai enfrentar, o Panamá é aquele mais fraco. Agora, falando um pouco das favoritas para essa Copa do Mundo, aqui eu fiz uma lista com 6 seleções que são favoritas, O Brasil não é favorito, mas é aquele time que pode surpreender, Tanto é que nós temos uma técnica que, querendo ou não, a sueca, a Pia Sundhage, é bastante experiente, então aí o Brasil pode surpreender nessa Copa do Mundo. Mas agora, falando de favoritas, não tem como a gente fazer essa lista e não colocar os Estados Unidos, porque apesar de ter um time mais experiente, as americanas, em 8 edições de Copa do Mundo feminina que já tivemos até hoje, elas ganharam 4 edições. Simplesmente metade foram para os Estados Unidos. Então, assim, elas têm um time muito forte, então sempre são cotadas como favoritas, E claro que dentro do elenco tem nomes de peso como Alex Morgan, que faz o time, faz a seleção ter esse título aí de favorita. Então, de 8 competições, 8 Copas do Mundo, elas levaram o quarto caneco. Claro que eu não acredito que elas são as grandes favoritas, as favoritas principais para levar esse título, mas elas estão aí nessa lista. Outra seleção é a seleção da Alemanha. A Alemanha foi vice-campeã ano passado da Eurocopa e já é bicampeã de Copa do Mundo e também já tem título de Olimpíadas. A técnica da Alemanha disse que o principal objetivo já é o título da Copa do Mundo. Então, assim, elas estão vindo com tudo para essa Copa, para poder vencer e quem sabe a 3ª edição delas. E também no elenco tem vários nomes, como a Lena Oberdorf, que traz esse favoritismo para a seleção. Então a Alemanha vem com tudo aí para levar mais esse título, lembrando que elas são vice-campeãs da Eurocopa de 2022. Mas claro, nessas 2 últimas seleções que falamos já foram campeões de Copa, mas não quer dizer que quem não foi campeão não é favorito, e isso é o caso da Inglaterra, que na minha opinião é a grande favorita, é o favorito principal para levar esse título, porque apesar de nunca ter ganhado, a Inglaterra tem jogadoras que jogam nos melhores times do mundo. Elas têm as melhores jogadoras, praticamente estão no time da Inglaterra, e a Inglaterra, inclusive, é a atual campeã da Eurocopa. A Eurocopa, que aconteceu em 2019, em 2022, ano passado, 2023, elas foram as campeãs, Em segundo lugar ficou a Alemanha.
Então, a Eurocopa de 2022, né, que a Inglaterra ganhou, então elas são as franco-favoritas. Inclusive, esse título deu esse gás a mais para elas participarem dessa Copa, para elas irem em busca do título. Então, na minha opinião, a Inglaterra, que é um dos principais times da Europa, a principal seleção da Europa, é a grande favorita para levantar o título da Copa do Mundo Feminina de 2023. Outra seleção que também pode ser uma grande favorita para vencer essa Copa é a Espanha, que não tem um título de Copa do Mundo, também não tem tantos títulos assim, mas um time que tem Alexia Putellas no time, a gente não pode deixar de fora de uma lista de favoritas, né? Porque a Alexia Putellas é a melhor jogadora do mundo, então ela pode fazer diferença em qualquer jogo. Tem várias jogadoras na Espanha que podem fazer a diferença. Entre essa lista, a seleção da Espanha é uma das que tem menos chance das favoritas, né, naquela ordem, que primeiro para mim é a Inglaterra, então a Espanha tá naquela quarta, quinta, sexta posição, mas Alexia Putellas pode fazer aí uma grande Copa do Mundo. Lembrando que a Espanha não teve título e também não teve tantas boas campanhas em Copa, inclusive a melhor campanha foi em 2019, onde elas pararam nas oitavas de final, então também não foi uma grande campanha assim, diferente do Brasil, que foi eliminado pela França, né, nas oitavas de final de 2019, mas a melhor campanha do Brasil foi o vice-campeonato em 2007, que perdeu justamente para a Alemanha, então o Brasil aí já chegou sim numa final de Copa do Mundo feminina. Outra seleção que para mim também é uma das favoritas para vencer a Copa do Mundo é a seleção da França, que está no grupo do Brasil, né, no grupo F. A França, antes de começar esse ano, assim, teve algumas incertezas, né, nesse período pré-Copa do Mundo, por conta da treinadora Corinne, a Corinne Diacre. Por quê? Porque ela já estava há 6 anos na seleção francesa, só que ela já acumulava assim alguns desconfortos com algumas jogadoras, desentendimentos, e algumas delas já não estavam mais concordando com ela como técnica da seleção francesa. Inclusive, várias jogadoras pediram dispensa da seleção, falaram que não ia jogar a Copa. Aí a seleção francesa fez lá, né, mexeu os pauzinhos, demitiu a Corinne e contratou o Hervé Renard, que foi o treinador da seleção da Arábia Saudita na Copa do Mundo masculina do Catar. Então ele foi contratado, ele é francês também, então ele foi contratado para ser o técnico da seleção francesa, e logo após disso algumas jogadoras voltaram atrás e já voltaram para a seleção francesa e vão disputar a Copa. Uma delas, né, é a zagueira capitão Wendy Renard. Ela é uma das principais jogadoras do mundo, uma das principais defensoras zagueiras do mundo, que vai ser um dos principais nomes da seleção na Copa, né, uma jogadora muito talentosa, assim, então ela vai fazer bastante diferença na seleção da França. E também a Diane também voltou para a seleção, então várias jogadoras aí que fazem a diferença já estão de volta por conta desse comando técnico. Então é por isso que eu acredito que a França pode ser também uma das favoritas a levar esse título aí da Copa do Mundo, que vai acontecer na Austrália e na Nova Zelândia. Outra seleção que está nessa lista, que é a última, é a seleção da Suécia. Mas a seleção da Suécia tem aquele lugarzinho de honra para mim. Por quê? Porque é uma seleção que já bateu três vezes na trave. Foi 3 vezes vice-campeã da Copa do Mundo. E quando bate muito na trave, uma hora o gol entra, né? Então por isso que eu coloquei a seleção da Suécia como uma das favoritas, mas um lugarzinho de honra. Para mim, o principal favoritismo é Inglaterra e Alemanha, justamente as duas finalistas da Eurocopa do ano passado. Então, para mim, a Inglaterra pode levar, sim, esse título da Copa do Mundo. Claro que a gente quer o quê? Que o Brasil vença a Copa. O Brasil pode surpreender, né? Claro que a gente quer que vença, mas assim, é um pouco difícil disso acontecer, mas a gente sempre está na torcida para isso, né? O Brasil, que já teve proibição do futebol feminino por
42 anos, o que dificultou muito o nosso desenvolvimento e que atrasou demais para que isso acontecesse no Brasil, para que a modalidade feminina acontecesse no Brasil, fosse abraçada pelo público. Mas nós estamos engatinhando, né, a cada vez mais, estamos crescendo cada vez mais aqui no Brasil, na Europa, na Oceania, já em outros países, o futebol feminino já é muito mais consolidado. Na Eurocopa teve recorde de público, na Copa agora de 2023 também praticamente todos os ingressos já foram esgotados, então a gente espera que sim, algum dia a seleção brasileira esteja assim nesse grande patamar que tá as outras seleções da Europa. E aqui no Brasil, alguns já estão abraçando a seleção brasileira. No Mané Garrincha, dia 2 de julho, que foi o último jogo amistoso do Brasil para a Copa, Brasil e Chile, vencemos por 4-0, o estádio lotou para ver as jogadoras, lembrando que essa é a última Copa da Marta, então assim, vários torcedores também ficaram muito felizes por conta disso, de ver a Marta, né, que vai disputar a sua última Copa do Mundo, e por isso que a gente espera que o Brasil vença, porque ela já foi 6 vezes campeã, 6 vezes melhor do mundo, e a gente quer que ela seja também campeã da Copa para fechar esse ciclo aí de seleção brasileira com chave de ouro, né, que seria muito bom para o Brasil. Mas é claro que isso já é meio difícil de acontecer, mas a gente sempre torce por isso, né? Então eu queria agradecer, né, aos meninos do futebol Além das Fronteiras por ter me convidado para gravar esse vídeo de futebol feminino, de Copa do Mundo feminina, que é um tema que eu gosto demais, que eu já tô assim lendo mais, vendo mais, falando mais, então eu gosto demais desse tema. E eu já vou deixar aqui as minhas redes sociais se vocês quiserem me seguir. Meu Instagram é Mariana T. Dias, e eu tenho também um Instagram que eu falo sobre o futebol feminino, posto algumas coisas lá, principalmente do futebol feminino goiano, né, que é M Tolentino Jor. Então é isso, se vocês quiserem me seguir, podem seguir lá nessas redes sociais. Então muito obrigada, gente, por esse convite, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, de saber a minha opinião, a minha expectativa sobre o Brasil, minhas favoritas para essa Copa do Mundo, que eu acho que vai ser a Inglaterra. Quero o quê? Brasil campeão, mas acho na razão que a Inglaterra será campeã da Copa. Então é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.